Na tribuna, pelo tempo regimental, o vereador Edio Oswaldo Vieira, do PSDB. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que nos assistem aqui e através da TV Câmara, retorno à tribuna, senhor presidente. Primeiro, para não deixar que as suas palavras deem outra interpretação à nossa ideia de defender os mananciais da nossa cidade. Mas, fundamentalmente, volto também para dizer que a tribuna da Câmara não é um lugar apenas para discurso fácil, né, ou propostas fáceis. É evidente que, quando falei do Rio Araújo, e vou retornar ao assunto, está inserido aí todos os rios e mananciais da cidade de São José. Mas toda ação, e a nossa proposta apresentada e que começa a ser discutida a partir de hoje, está pautada em cima de uma estratégia. Para se conseguir um objetivo, há que se estabelecer o foco. E para que as outras comunidades que circunvizinhas aos demais rios de São José, quer seja o Rio Forquilha, Três Henriques, Rio da Palha e tantos outros, o mais importante é que a gente utilize o Rio Araújo, que, como eu disse, o prefeito Djalma, até na conversa que teve comigo, disse que é um rio emblemático, e é emblemático porque ele está dentro do aglomerado urbano central de São José, e é um rio que tem história, que nós queremos aqui nos próximos dias resgatar a história do Rio Araújo, né, que no seu leito e ao seu entorno houve muitas histórias, aconteceram muitos fatos. Portanto, quando eu me referi à ideia de efetivamente se discutir e buscar a solução do Rio Araújo, foi para que, a exemplo dele, as demais comunidades, outras lideranças, nos demais rios, essa ideia possa ele se espraiar e todos começarem a discutir. Porque as atitudes que vamos propor e tomar em relação ao Rio Araújo serão iguais nos demais rios da cidade. Tenho absoluta convicção de que essa nossa proposta não vai ficar no discurso de apenas dizer que tem que ter solução. Não, nós vamos discutir e buscar as soluções, vamos encarar isso como um desafio. E penso que a responsabilidade muito maior são das pessoas, eu sempre repito isso, vereador Neguinho Amaral, nosso presidente em exercício, de que são daqueles que hoje, neste exato momento, estão contribuindo para a poluição do Rio Araújo. A esses, a nossa compreensão de que até então não se despertaram para o fato, mas que agora, em se tratando de meio ambiente, nós não podemos perder muito tempo. E eu quero mais uma vez enfatizar, senhor presidente, a equipe da Fundação do Meio Ambiente, hoje capitaneada pelo nosso companheiro Damásio, se mostrou hoje à tarde extremamente receptiva, porque já vem eles tendo preocupações, já gerou ações civis públicas, o Ministério Público está tomando as medidas necessárias, mas precisa que se dê uma chacoalhada no processo, né? E eu tenho certeza que o fato de ser o Rio Araújo é porque ele vai ser, num plano estratégico, um modelo de ação para que seja aplicado nos demais rios de São José. E o poder público, através das secretarias responsáveis, vão se sentir também motivados, porque a nossa contribuição, nós, enquanto agente político, temos o dever e a possibilidade de, efetivamente, motivar, tentar criar uma articulação, uma motivação e motivar as pessoas a buscar essa responsabilidade de cuidar do Rio Araújo. Se nós, nos primeiros 100 metros do rio, após verificado a parte em que ele hoje não está poluído, que é a sua nascente, alguns metros da sua nascente, se nós estabelecemos por metros de a cada 100 metros, fazer um monitoramento da área, um levantamento da área, nós vamos, a cada tempo, assim que concluída os 100 metros resolvidos, nós vamos avançando e pela extensão do Rio Araújo, quem sabe, num curto tempo, nós podemos estar definitivamente mostrando que nós, em São José, podemos resolver o problema do Rio Araújo e não ficar no discurso fácil. Mas antes de conceder uma parte a Vossa Excelência, eu queria apenas fazer um registro, até porque aí aproveito, porque no seu à parte você pode até complementar em cima do que eu vou colocar agora,
que é a questão da representação regional. E eu, honestamente, penso, e por isso que eu ainda não fui candidato a deputado estadual, porque com esse modelo que está aí, essa loucura, essa sandice de disputa em que um deputado, com as malas cheias, sai de cidade em cidade, montando estruturas milionárias, outros deputados saem no seu discurso, na sua bandeira, coitados, amigalhando uma suplência, porque o sistema político brasileiro hoje é injusto, porque nós não temos financiamento público de campanha, porque não temos um sistema de representação distrital, porque falta muita coisa. E quem se elegeu agora? Com os meus votos de parabéns, mas não estão nem se preocupando com reforma política, vereador Moacir, porque esse modelo que está aí serve para quem tem dinheiro. Raramente se vê algum deputado, candidato a deputado estadual, federal, de poucos recursos. Todos têm um esquemão montado, e isso é público e notório e felicidade para eles. Talvez se eu tivesse esse tipo de esquema, também iria. Como eu não tenho, não vou, porque eu não sou maluco, né, de sair por aí, feito um herói morto, e ser um mero suplente, porque agora quero ver se eles vão chamar os suplentes que ajudaram a fazer a legenda. Então eu não questiono, se a cidade de São José não elegeu o seu representante, é porque nós, enquanto representantes, não temos a competência ou não queremos participar do pleito. Porque aqui nós tivemos um deputado só um vereador candidato a deputado, que foi o vereador Antônio Batista, e que teve, e até quero parabenizá-lo, em que pese a ausência, teve uma excelente votação, porque a gente sabe das condições de recurso do vereador Antônio Batista. Eu permito uma parte da Vossa Excelência, pedindo que encarecidamente que cuide do tempo, para que eu possa concluir minha fala. Será cuidado. Vereador, só para colaborar com Vossa Excelência mais uma vez, é que quando é colocado, eu acho que muito importante esse seu jeito de arrumar o seu discurso agora, o segundo discurso, porque Vossa Excelência colocou exatamente um rio que nós discutimos e defendemos há muito tempo, que é um rio que é totalmente histórico, São José. Mas é tão histórico quanto o rio Três Henriques, que eu já expliquei o porquê da história do Três Henriques, não tem nada a ver com Três Henriques, do rio Carolina, do rio da Palha, do rio Forquilinha e por aí afora. Então seria muito mais claro se Vossa Excelência, quando falasse do Rio Araújo, o Rio Araújo vai servir de exemplo para os outros rios, porque todo mundo entende que Vossa Excelência só quer defender o Rio Araújo. Eu defendo o município de São José. Claro que a gente sabe que vai ter que ser feito um de cada vez, um por vez, e sempre vai ter que começar por algum. Mas que também esse projeto se estenda para os outros municípios, que a necessidade é igual. Não tem diferença em lugar nenhum. Obrigado. Muito bem. Inclusive, só para acrescentar, senhor presidente, convido a Vossa Excelência que assuma a responsabilidade do Rio Três Henriques. Vossa Excelência representa bem a Serraria, um cidadão nativo da Serraria. O que vai se fazer no Rio Araújo, com certeza pode acontecer no Rio Três Henriques, com as mesmas condições, nós estaremos lá para incentivá-lo nessa missão extraordinária. Permitam uma parte ao vereador Edilson Vieira, do PR. Obrigado, vereador, pela parte. Só para contribuir mais uma vez com Vossa Excelência, nos Estados Unidos tem um rio que foi feito um levantamento para despoluir esse rio e custava 2 milhões de dólares. A prefeitura, em parceria com a comunidade, fizeram um trabalho de conscientização do pessoal ribeirinho. Tinha aquelas pessoas que engordavam porcos às margens do rio. Foi lá, quanto é que custa? Não, a prefeitura indenizava o camarada, de hoje em diante você vai ser um fiscal nosso. E foram cuidando das margens daquele rio. Então, só para encurtar, que o tempo do senhor está se esgotando, eles com cento e poucos mil dólares, eles fizeram todo o trabalho de despoluição daquele rio e hoje é um rio totalmente despoluído. Então, por que eu mencionei esse exemplo? É que nós, prefeitura, temos que conscientizar a população, principalmente a população ribeirinha, né, e poder legislativo e poder executivo, para que a gente, com essa parceria e esse tipo de conscientização e essas informações, conscientize essas pessoas para que a gente possa
obter êxito nisso. E quanto o que o vereador Neri falou, vereador, é que a gente tem que começar por um lugar, e esse lugar vai ser o Rio 3 Henrique, depois a gente se estende para os outros. Obrigado. Senhor presidente, havia solicitação de uma parte do vereador Sanders e do vereador Geraldo. Olha, o senhor tem mais 2 minutos para concluir seu pronunciamento. Fica a seu critério. Se permitir 1 minuto, daria 1 minuto para o doutor Geraldo? O total, o senhor tem mais 2 minutos. Eu concedo 1 minuto a Vossa Excelência. Obrigado pela parte. É pertinente o assunto, mas a questão é a seguinte: todos esses rios, né, inclusive uma das minhas motivações, entre outras, por exemplo, aqui na Ponta de Baixo, que para mim é uma das praias mais belas que tem em Santa Catarina, né, o impacto que dá a poluição desses rios no mar. Então, eu acho o seguinte: não só vamos falar no assunto, eu acho que vamos, inclusive, convocar o Ministério da Pesca, os outros ministérios, para nos ajudar não só a despoluir esses rios, mas os impactos que eles colocam sobre o nosso mar. São José é uma cidade que abdicou do seu mar, estamos aterrando o mar e simplesmente abrir mão dele. Então, todos esses rios, não adianta só você tentar despoluir a orla, sem também fazer um trabalho em todos esses rios. Esse rio de Imaruim, o que ele polui aqui, a região de Ponta de Baixo, é coisa fantástica. Mas não só esse rio, o Rio Araújo, todos os rios. Então, eu acho que vamos voltar a um tema. Tem uma proposta da vereadora Mary Han, não sei se está levando a frente, sobre seminários. Eu acho que esse é um seminário que a Câmara tem que chamar, convocar as forças vivas da sociedade para discutir a questão da água, tanto as pluviais como as marítimas, e o seu impacto, inclusive, econômico e meio ambiente na nossa cidade e na região. Obrigado pela parte, vereador Edson. Senhor presidente, sem querer fazer conclusão do que acabei de manifestar, mas aproveitando a oportunidade, eu tenho observado que as nossas manifestações aqui, de forma muito competente, são colocadas no YouTube, na rede YouTube, né? E todas as vezes que eu sou cobrado pelo tempo, quando chego em casa, na rede dá 8 minutos, 8 minutos e 50, 8 minutos e 30. Então eu queria sugerir a Vossa Excelência que encaminhasse a mesa, Vossa Excelência que é o vice-presidente, que tivesse aqui um cronômetro para que nós nos controlássemos pelo tempo. Não é muito caro isso, temos recursos para isso. O senhor tem 10 minutos de tempo regimental e o senhor está 12 minutos na tribuna. Não, eu só gostaria, eu vou até por experiência relatar os tempos que aparecem no YouTube, porque eu não estou fazendo isso em defesa minha, não. Só acho que 10 minutos são 10 minutos, né? E eu acho que é um tempo suficiente. Mas queria sugerir que fosse colocado na tribuna um cronômetro normal, até luminoso, como a Assembleia coloca, para que a gente tenha e a própria comunidade esteja acompanhando o tempo da nossa manifestação. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais vereadores